Bom dia. O nosso trabalho é sobre a análise do uso da prona espontânea em indivíduos hospitalizados por Covid-19, um estudo clínico, observacional retrospectivo, apresentado por mim, Maísa Veríssimo, e pela minha colega Luiz de Grande, sob orientação da professora doutora Aline Maria Heidmann e do professor mestre Hugo Alan Matos. Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan deu início à pandemia de Covid-19, que até o momento já conta com mais de 165 milhões de casos confirmados, com cerca de 3 milhões de mortos em todo o mundo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde de maio de 2021. A rápida transmissão da doença na China e para outros países fez com que o OMS declarasse a Covid-19 como uma emergência de saúde pública. Atualmente, se sabe que a Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2, que pertence à família Coronaviridae, que é composta por vírus responsáveis pelo desenvolvimento de doenças respiratórias em humanos, tais como a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, respectivamente em 2002 e 2012. Segundo o ZU e colaboradores, o quadro clínico da Covid-19 é inespecífico, sendo semelhante aos demais das patologias que acometem o sistema respiratório, incluindo febre, fadiga, mialgia, tosse seca e hipo ou anosmia. Conforme o artigo de Pulucci Cato, publicado em 2020, essa doença pode ser classificada de acordo com a gravidade, em assintomática, leve, moderada, severa e crítica. Em sua forma severa, tem-se uma rápida evolução da sintomatologia dentro de uma semana, com a manifestação de sinais clínicos indicadores de hipoxemia, tais como a dispneia, a cianose central e a saturação periférica inferior a 92%, enquanto na forma crítica, os pacientes evoluem para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Nesse contexto, o posicionamento prono vem sendo amplamente utilizado em pacientes intubados com o intuito de reduzir os índices de mortalidade na síndrome do desconforto respiratório agudo, moderado e grave. Segundo Jiang e colaboradores, é uma possível estratégia terapêutica para promover uma melhor ventilação-perfusão, melhor eliminação de secreções broncas, um aumento do recrutamento das áreas dependentes dos pulmões em pacientes submetidos à ventilação mecânica, além de distribuir as tensões pulmonares de forma mais homogênea nesses pacientes. Até o momento, a literatura científica preconiza o uso dessa técnica em pacientes com intubação orotraqueal dentro do ambiente da unidade de terapia intensiva. Entretanto, com o desenvolvimento e a publicação de estudos e o ganho de experiência clínica no manejo da Covid-19, acredita-se que a adoção da pronação em pacientes não entubados, acordados e conscientes possa ter os mesmos benefícios em relação à melhora da oxigenação, podendo assim reduzir ou até mesmo evitar a necessidade de ventilação mecânica invasiva. De acordo com o Manual de Condutas Assistência Fisioterapêutica no Paciente Covid-19, elaborado pelo Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, em março de 2021, a prona espontânea é uma estratégia que pode ser utilizada e apresenta-se benéfica nos que se apresentam com injúria hipoxêmica decorrente da patologia. É uma estratégia indicada para pacientes conscientes e alertas, capazes de se mover de forma independente no leito, cuja saturação periférica de oxigênio seja menor que 92%, mesmo após o uso de oxigenoterapia suplementar. Recomenda-se o retorno à supinação caso o valor se mantenha em 92% ou diminua ainda mais após 15 minutos de permanência na posição. O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da pronação na saturação periférica de oxigênio de pacientes não intubados, acordados e conscientes, tanto para aqueles com indicação da manobra de autoprona, seguindo a versão 4.0 do Manual de Condutas Assistência Fisioterapêutica no Paciente Covid-19 do Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínicas da Unicamp, quanto para aqueles que não têm, investigando as possíveis consequências neste grupo. Obrigada. Bom dia a todos. Então, dando seguimento à presente apresentação,
A hipótese deste presente estudo é de que a adoção da prona nos indivíduos com indicação desta pode fazer com que os valores de saturação periférica de oxigênio retornem aos limites de normalidade, enquanto que, para aqueles que não possuem indicação, a manobra pode provocar piora nos valores de saturação, bem como instabilidade hemodinâmica. Em relação à previsão do estudo, prevê-se que, se a prona espontânea for de fato uma estratégia indicada para o tratamento da hipoxemia, espera-se que, quanto mais precoce for a sua adoção, mais dentro da normalidade estarão os valores da saturação periférica de oxigênio. Falando um pouco da metodologia do trabalho, trata-se de um estudo clínico, observacional e retrospectivo, realizado com os pacientes que tiveram diagnóstico de Covid-19 e foram internados na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sendo a amostra inicial composta pelos pacientes do banco de dados de fisioterapia internados de abril de 2020 a janeiro de 2021. A partir disso, foram coletados os dados presentes no prontuário eletrônico do sistema AGH-USE, sendo estes nome, idade, tempo de internação, unidade de internação, RT-PCR para SARS-CoV-2, comorbidades, perfil gasométrico e desfecho, sendo este alta ou óbito. As estratégias de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, oxigenoterapia e quantidade de vezes em posição prona foram provenientes dos registros da equipe de fisioterapia do Hospital de Clínicas. O grupo amostral foi composto por indivíduos de ambos os sexos e com idade igual ou superior a 18 anos de idade. Foram excluídos os pacientes cujo número do registro não existia no sistema e que não foram localizados pela pesquisa fonética, que não possuíram diagnóstico confirmado de Covid-19, que não foram submetidos à prona, que estavam em uso de ventilação mecânica invasiva, com exceção daqueles que evoluíram ou desmamaram durante um período de hospitalização, cujo perfil gasométrico não era compatível com as datas e os horários dos atendimentos fisioterapêuticos e ou que apresentavam irregularidades entre as informações registradas no banco de dados e no prontuário eletrônico. Elaborou-se, então, uma planilha contendo o nome e idade dos pacientes, data, hora e período dos atendimentos, tempo e unidade de internação, presença de comorbidades, valores da saturação periférica de oxigênio e da pressão de CO2, pré e pós-prona, uso de ventilação mecânica invasiva, uso de catéter nasal de alto fluxo, máscara com reservatório não reinalante e macronebulização. Uso de ventilação mecânica não invasiva, quantidade de vezes em prona e o desfecho do paciente. Após a coleta dos dados, os pacientes foram alocados em 2 grupos, conforme a indicação para a manobra, estipulada pelo Manual do Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Um para aqueles cuja saturação periférica era inferior a 92% e, portanto, a posição era recomendada, e outro para aqueles com saturação periférica de oxigênio maior ou igual a 92%. Isto é, sem indicação da pronação. Essas variáveis, então, foram submetidas para análise e interpretação no software IBM SPSS Statistics. Obrigada.